Era una cosa especial. Estos días que, por las causas que todos conocemos, no hemos podido estar con vos. Tenemos saudades, cosas, pero estamos contentes en el Señor y agradecidos por acá estar. Así que, como dice la palabra, hoy es un día que fue su Señor, nos alegraremos en Él. Hoy es un día del Señor y estamos próximos a Natal, a mayor de las noticias. No gosto de ser pronto lá na minha terra, como algunos saben, o Natal no significa muito. E com tristeza digo que acá também não. Boas festas, pero o Natal é Jesucristo, é Emmanuel, Deus conosco. É motivo para nós regocijarmos. Pronto, esta é a minha bênção do dia de hoje. As vossas? Alguém tem alguma bênção? Sim, Bethany e a Lisa devem estar a chegar. É boa! Alguma outra bênção? Ninguém tem nenhuma bênção? Estou divertido. Boa. É uma grande bênção. Boa. E já tenho o meu cartão de cidadão. Boa! Pronto, o pastor já estava a dizer nos anúncios que o irmão Javier está doente, así que vamos a tenerlo presente en las nuestras oraciones. También estuvimos a orar por la Carol y él está mejor, gracias a Dios. Los médicos ficaron asombrados de pronto, de rápido que tenía se recuperado, así que es un motivo de gratitud para nosotros. No sé si hay alguna petición. ¿Alguien tiene alguna petición? ¿No? Eu tenho uma petição para fazer. O meu primo, Wilber, que esteve internado há aproximadamente um mês com um AVC, parece que teve uma recaída e está internado novamente, e então peço que tenham presente nas vossas orações. Wilber, o nome, está internado lá na Habana. Alguma outra petição? Sim? Por o nosso viagem a Cuba. É que eu não queria abarcar todas as petições. E podem voltar. Sim. Declarem jejum. Sabemos que podemos entrar, mas não sabemos se podemos sair, porque Cuba é assim. Não se sabe. Pronto, los anuncios ya dice la norma, el resto de la familia Smith está a llegar, ya está acá, está a llegar. Sim, não, está em Portugal, devem estar cá entre meia hora. Pronto. Y a tarde tenemos aula às 15 horas. É a perguntar se os que estão, quantos podem e querem, se temos a aula hoje à tarde ou não. Eu não vou poder estar, tenho que ir trabalhar. Ok? Quem mais pode estar na aula às 3? Denisa? Saúl? Nós podemos. Nós não podemos. Nós podemos. Ok, então às 3 no Zoom. Então, no Zoom? Sim. Ok, sim. Sim. As aulas têm que ser no Zoom. Então, temos ou não temos? Sim. Vamos ter. Ok, eu vou pedir a irmã Ivanilde que ela tenha momento de oração para começar o nosso culto. Faço isto ao Senhor, obrigada pela graça de estarmos aqui presentes, Senhor. Obrigada pelas bênçãos que foram mencionadas, Senhor. Obrigada pelas nossas vidas, Senhor. Obrigada por este momento de culto que vamos ter e pedimos, Senhor, que sejas tu a orientar cada um de nós, Senhor, e que tenhamos entendimento, Senhor, para abarcar a tua palavra
e também para estarmos em comunhão e em espírito de oração, Pai. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos, Senhor, que tens posto esta semana na vida de cada um. Pedimos também pela viagem dos irmãos que vão para Cuba. Pedimos pela saúde do primo do Juan Carlos, Pai, ser com ele neste momento e com a família, Pai. Entregamos estes momentos de luta nas tuas mãos. Amém. Ficamos de pé e cantemos uns hinos natalícios. Ah, sim, mais uma palavra. Peço desculpa, eu me esqueci. Como sabem, hoje deve ser o nosso último domingo acá um pouco deste ano e queríamos levar alguma palavra vossa para a nossa igreja. Já pedi em pessoa algum irmão, mas logo quisessemos que pensem alguma palavra para dedicar aos irmãos lá de Cuba. Está bem? Logo. Logo ao final, Ah, ok. está bem? Obrigado, Eleonor, por fazer tudo isso. Não tem
Que bom. Nos alegra vê-los outra vez. A semana passada, além da nossa família, éramos 3 mais. Então, para ter os irmãos outra vez é uma grande alegria. Vamos compartilhar conosco um hino especial, Elaine e Juan Carlos, por favor. Acho que as letras desse hino encerram o sentido do Natal, mesmo em espanhol, espero que possam compreender. Luces de colores comenzaron a brillar, se oyen las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar, paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Duermen los pequeños esperando despertar y abrir los regalos que le dieron sus papás. Pero allá en la calle donde el frío ha de calar, muchos corazones no conocen la verdad. Nunca estás tan lejos del pesebre de Belén, y no has conocido al niño Dios que duerme en él. Ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Él es el Mesías que esperábamos ayer, Padre y consejero, la promesa de Israel. Él es Dios eterno, es admirable, es Emmanuel, el Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé. Nunca estás tan lejos del pesebre de Belén, y no has conocido al niño Dios que duerme en él. Ven entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén, y no has conocido al niño Dios que duerme en él. Ven entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Hoy encontrarás al Salvador que nació. Luis Miguel, talvez vai chegar. Vamos dividir.
Eu e Vitor temos problemas às vezes com as máscaras e os óculos e os auditivos. Pois espero que estás bem, individualmente e como família. Deus nos quer abençoar e nos abençoará se estamos olhando para Ele. Estamos numa série dos profetas menores e tocou-nos bem para hoje o profeta Miqueias. Alguém pensa ou lembra de alguma coisa de Miqueias que tem que ver com Natal? Alguém lembra? Pois vamos ver um bocado. A mensagem não tanto é uma mensagem para o Natal, no sentido do ambiente do Natal, não? Mas é o propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo que é realmente o significado do Natal. Então, Miqueias. O título da mensagem não parece nada a ver com esta altura do ano, mas estamos a ver o julgamento de Israel por este profeta e sua restauração pelo Messias. Então, ao estudar através das Escrituras, vemos muitos nomes. E logo de saber o significado dos nomes, muitas vezes, é precioso e diz muito. Miqueias significa quem? É uma pergunta, seu nome. Quem é como Deus? O que significa Miqueias? Quem é como Deus? Lá... Só compartilhando um com o outro, podemos passar um bocado de tempo só pensando quem é como Deus. E todos diríamos alguma coisa, porque Ele se prova às nossas vidas. Ele mexe conosco e manifesta-se nas nossas vidas. Miqueias veio do reino do sul de Israel, de Judá. Chama-se os 10 tribos do norte, Israel. Israel é Jacó, o nome que Deus lhe deu. Capital das 10 tribos do norte de Israel é Samaria. E capital do reino do sul, Judá, é Jerusalém. Então, ele vivia sob os reinos de Judá, com os reis Jotão, Acás, Ezequias. Ezequias foi um bom rei. Ele tentou guardar os princípios de Deus e fez muito bem por muitos anos. Uns profetas contemporâneos foram Isaías. O profeta Isaías, Amós, já vimos Amós, e Oséias também vimos. Isaías e Miqueias escrevem do mesmo ambiente e mencionam alguns das mesmas personagens e acontecimentos do qual profetizaram. Pensamos que seu ministério começou à volta de 740 a.C. e ministrou à volta de 50 anos, porque se viu a queda por Senaquerib, aquele líder da Síria,
Vem cá. Mas durante seu ministério e o que profetizou a queda de Israel do norte pelos assírios, e Senaquerib era o líder daquela invasão. E então, à volta de 50 anos, serviu como profeta em Israel, em Judá. O profeta Jeremias, em 26:18, cita uma porção de Miqueias. Isso é o que Miqueias citou ou escreveu. Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará em montões de pedras. E o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Jeremias cita essa porção quase igual. Refere-se a Miqueias na sua profecia. Também o Senhor Jesus Cristo cita de Miqueias em Mateus 10. Não é idêntico, mas quase. Miqueias diz: porque filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Isso foi o ambiente em Israel. E Deus teve que julgá-lo. Pois o Senhor cita isso em Mateus, porque eu vim pôr uma distinção, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. O Senhor Jesus nos diz isso em outro contexto, mas citou esta passagem. E Jesus fala disso depois de dizer: eu não vim trazer paz, mas uma espada. Ele é o príncipe de paz, não é? Jesus. Assim, Isaías 9:6 cita que ele, entre os nomes dele, príncipe de paz. E um dia nos trará paz a todo o mundo. Mas também há dias em que o Senhor traz a espada. E como é que esta espada entra nesse sentido entre familiares? Muitos têm experimentado entre vocês. Quando alguém se entrega a Jesus, de coração, genuinamente, não só dito, as coisas começam a mudar na sua vida. Começa a olhar a palavra de Deus e deixar-se ser transformado. Aprende a morrer a si mesmo e viver para Cristo. E temos falado disso em muitas diferentes alturas. Muitas das nossas famílias não gostam da transformação que Deus nos traz. Por quê? Porque diz a eles, sem dizê-lo, que eles não estão bem, que eles estão perdidos, que eles também precisam de Cristo. Se eles aceitam esse testemunho, amém. Mas se recusam, traz uma grande divisão emocional, muitas vezes, na família. E Jesus, sendo honesto para com os seus discípulos, acerta esta verdade. Miqueias falou disso enquanto o ambiente em Israel, especificamente o reino de Judá, quando os babilônios conquistaram, tornou-se tão feio tudo aquilo,
que as famílias estiveram aproveitar-se de suas crianças, seus pais, e tornou-se tão horrível. Comeram um ao outro. O que era difícil imaginar, mas Deus trouxe isso sobre o povo de Israel. Miqueias o acerta. Então, diferentes outros profetas citaram no mesmo profeta Miqueias, tanto nosso Senhor Jesus Cristo. A maioria das suas profecias não foi nada agradável. E foi rejeitado pelos religiosos e políticos, tanto pelo povo em geral. Não quer ser bem recebido? Não queremos que pessoas gostem de nós? Claro, ele não foi diferente, mas teve a mensagem que Deus deu. E ele teve que ser leal ao Senhor. E ele foi rejeitado pelo povo, tanto as pessoas de eminência. Não é muito diferente do que hoje em dia. A corrupção reinava, os religiosos abusavam e o povo não teve esperança nenhuma. No meio da condenação do pecado e as suas consequências, Miqueias acerta daquele que virá, nascido em Belém, Éfrata. Uns dos cânticos referem a Belém. E tu, Belém, Éfrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso não é qualquer líder ou rei de Israel ou de Judá. Não. Aquele que é desde a eternidade. Deus vai reinar sobre vocês, está a dizer. Então, no meio do julgamento, e foi cruel, foi horrível aquele julgamento que Miqueias estava a profetizar. No meio desta noite escura, uma profecia de alegria e promessa da misericórdia de Deus. Então, quando o mundo parece estar o mais escuro e feio, Deus sempre oferece a esperança verdadeira e viva aos que se arrependem e acreditam naquele prometido, o Senhor Jesus Cristo. A promessa é para quem acredita no Senhor Jesus, não é para ninguém mais. Ele será príncipe de paz para aqueles que acreditam nele, mas não para ninguém mais. Será seu juiz. Então, podemos dividir esta profecia em 4 partes. A condenação de Samaria e Jerusalém, os primeiros 3 capítulos. As bênçãos para Sião, o pecado descrito, que é horrível, e logo uma bênção futura. Ele acerta. Então, lembremos que tudo que foi escrito pelos profetas, o Velho Testamento, é para nossa edificação. Não só são histórias de Israel, histórias do que aconteceu. É isso. E é verídica. Mas é para nós, para nossas vidas, para ajudar-nos a saber como andar nas nossas vidas, de ver os exemplos bons e maus na sua história.
tanto a condenação do pecado e as suas consequências, como a prometida benção no Messias, devem efetuar e ajudar as nossas vidas na fé no Senhor Jesus Cristo. Não sejamos como o povo de Israel. Irmãos, não sejamos como eles, em rejeitar a palavra de Deus. Mas, ao contrário, abracemos a mensagem do Senhor em arrependimento e fé. Todos precisamos. No início com o Senhor e dia após dia, arrepender-nos do que fazemos contra seus princípios, contra Deus, e acreditar naquele que Ele enviou. Então, o arrependimento e a fé, e esperar no seu poder para transformar as nossas vidas. Nós não vamos poder viver a vida cristã. Não temos esse poder. Não temos a justiça. Nossa mente pensa coisas pecaminosas. Nossa boca diz palavras pecaminosas. E é seu poder que nos transforma. E Ele promete fazê-lo. Esse é o precioso. Se nossa fé reside no Senhor Jesus Cristo, Ele nos transforma por seu Espírito, através da sua palavra. Então, esta primeira parte do livro, a condenação de Samaria e Jerusalém. Samaria é do norte, aquela parte do norte, os 10 tribos. E Jerusalém sendo capital do Reino do Sul, de Judá. Então, a declaração do profeta vai além da nação de Israel. Diz assim no versículo 2, capítulo 1. Ouvi todos os povos. Presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunho contra vós. Ai, não só Israel vai ser julgado, diz Miqueias. Toda a terra, nações, ponham atenção no testemunho do Senhor, porque Ele está a testemunhar contra vós. Quando aquele religioso veio a visitar a Jesus uma noite e chegou complementando ao Senhor Jesus de ser rabi e mestre em Israel. Porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não está com ele, diz Nicodemos a Jesus. Jesus passou por tudo isso e disse: Nicodemos, se tu não nasces de novo, nunca verás o reino de Deus. Povos todos, religiosos e não religiosos, tens que nascer de novo. Tens pecado contra mim. Só por fé no meu Filho que vou enviar, que podem ser salvos. Presta atenção, ó terra. Vem no Salvador. Acredita nele. Isso é a obra de Deus, Jesus diz ao povo de Israel. Quando perguntaram o que é fazer as obras de Deus, e o Senhor responde: a obra de Deus é esta, que acreditais naquele que Deus enviou. Então, religioso, não tens o necessário para contentar e satisfazer a Deus. E quem não é religioso, também não temos. E o testemunho de Jeová é contra nós, para nos guiar para o arrependimento. A descrição do julgamento divino é horrível. É horrível. E cria pavor. Tal como Pedro nos diz em 2 de Pedro 3, 10 ao 12.
Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Deus fala honestamente, abertamente com o mundo, com Israel certamente, mas com todos os povos da terra. Arrependem-se e acreditem naquele que pagou a tua dívida naquela cruz e ressuscitou dos mortos. Acredita nele, porque senão vem sobre vós julgamento que não querem. Por que tanta destruição? A transgressão de Jacob é Samaria, diz, versículo 5 do primeiro capítulo. A transgressão de Jacob é Samaria. A idolatria que começou no Reino do Norte, do qual Samaria foi o capital, veio para Jerusalém, até o templo de Deus. A adoração de Deus é singular. Ele não aceita nenhuma outra personagem, criatura, coisa ou causa para se acrescentar à sua adoração. Tudo o demais que os homens têm acrescentado no louvor a Deus, ele rejeita e condena. Deus dá testemunho contra os homens do seu pecado, e uma grande parte daquilo é a idolatria. Mudar o louvor a Deus a louvor segundo eles querem. Não, Deus diz. Rejeito por completo. Não me podes adorar a mim e a estas outras coisas ou causas. Há um só Deus, trino, na sua manifestação ao homem. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses em comunhão. E não há família divina. Não há outra personagem para adorar, venerar ou exaltar. Tudo que se acrescenta será julgado como o que é idolatria, pecado puro. Os pendentes religiosos, altares aos santos e às virgens, budas, etc., serão julgados como idolatria e os adoradores achados perdidos eternamente. Deus rejeita por completo qualquer outra coisa que o homem acrescenta à adoração do Senhor. O Espiritismo, que incluiu a astrologia, necromancia, videntes e bruxas, também veio ser parte da tradição religiosa de Israel. É certamente parte do povo à volta de nós. Como a idolatria, o Espiritismo tirou a fé singular em Deus e a diluiu entre os demônios. Irmãos, não ficam
ignorantes ou enganados quanto a os espíritos dos mortos. Teus queridos, seu espírito que já morreram, seu espírito já está no inferno ou está na presença de Deus. Tu não tentas comunicar com eles. Isso é pecado rejeitado por completo da parte de Deus. Não tenta, não achas que está bem receber mensagem do morto. Isso chama-se a necromancia. E por isso o rei Saul perdeu seu reino, porque tenta, por não andar com o Senhor e ser dirigido por Deus por seu pecado, ele tentou comunicar com um profeta, Samuel, que tinha morrido. Deus tirou o reino de Saul por tal acto. Não sejamos enganados pelo espiritismo que abunda à nossa volta. Os líderes religiosos de Jerusalém foram achados culpados por guiar a nação longe de Deus. Em vez de se arrepender e esperar somente nele. Ouvimos muita crítica dos líderes religiosos, não só nos dias de Israel daquela altura, mas certamente no nosso dia. E com razão. Há tanto dito em nome de Deus que tem nada a ver com Deus. E assim foi em Israel, e os líderes afastaram o povo de Deus em vez de chamá-los ao arrependimento. Os falsos profetas criticavam os verdadeiros profetas e ofereciam bênçãos no nome de Jeová, sem nenhuma consideração do pecado do povo. Deus te quer abençoar, Deus te quer abençoar, Deus te quer abençoar. Não falamos do pecado. Igual como o nosso dia. O mundo evangélico está cheio deste espírito de o positivismo. Não traz uma mensagem como Miqueias. Não pregas abertamente a mensagem dele. Isso não chama ninguém na tua igreja. Eles não querem ouvir do pecado e julgamento. Não tem nada a ver. A mensagem de Deus é a mensagem de Deus. É o que todos precisamos ouvir. Então, além da idolatria e espiritismo, o pecado contra seus próximos era abundante. Os príncipes aproveitaram de seu poder e confiscaram as herdades e heranças dos pobres onde puderam. Deixavam as viúvas sem propriedades e os órfãos sem heranças. O povo não amava a Deus. O povo não amava a Deus e certamente não amava uns aos outros. Pecado que resulta em condenação. O povo de Israel tem estado a ser castigado através dos séculos. Não só naquela altura, mas tem continuado este castigo sobre o povo de Israel. Por sua rejeição da mensagem de Deus. Eles sabiam melhor. Os líderes religiosos sabiam melhor.
e tornaram da palavra de Deus aos ídolos e às suas próprias tradições. As piores matanças da história através dos séculos têm sido contra o povo de Israel. Não só durante a Segunda Guerra Mundial, que foi horrível. Mas se lemos através dos séculos, milhões e milhões e milhões de vezes têm sido matados do povo de Israel em lugares à volta do mundo. Que triste realidade de ter rejeitado ao Senhor e sua palavra. Quem tem ouvidos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito nos diz. Acredita, arrepende-te e acredita no Senhor Jesus Cristo, ou serás julgado. E o julgamento será horrível e eterno. Ouçamos o que Deus nos está a dizer. Logo as bênçãos para Sião que Miqueias menciona nos últimos dias. Mas vem julgamento, povo. Mas nos últimos dias há esperança. No meio do anúncio do julgamento vindouro daquela altura, Deus declarou que chegariam dias de misericórdia. No monte da casa do Senhor, Sião, as nações chegarão para aprender os preceitos de Deus. Mas só depois de uma altura na qual o Messias, na sua segunda vinda, lutará por Israel contra muitas nações. Então, não aprenderão mais a guerra. Vem neste dia. A guerra passará, mas só depois de muita guerra. Estarão em paz um com o outro, na presença do Rei de Israel, o Messias, que julgará desde o monte de Sião. Mais guerra? Não, naquela altura. Mas paz verdadeira. O príncipe da paz reinará entre as nações. As heranças de Israel, que muitos perderam. As heranças de Israel serão preservadas no nome do Senhor, que cuidará de Israel. Ele mesmo promete os cuidar como seu rebanho. E Belém, Efrata, acertou-se de ser o lugar do nascimento do Senhor em Israel. E temos os cânticos natalícios que o enfatizam. Aqueles pastores do campo onde estiveram, nas foras de Belém. Aquele estábulo, o lugar que encontraram para que Maria desse a luz a Jesus. Belém. Então, Belém não é o importante. O importante é aquele cujas origens são desde os dias da eternidade, que nasceu para nos redimir do nosso pecado. Isso é o que é importante. Jesus não começou aquele dia no estábulo de Belém, somente a sua encarnação para que pudesse redimir-nos dos nossos pecados com seu sacrifício e ressurreição. Isaías 9:6 declarou quanto àquele filho que nasceria lá,
Seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. São ideias tão grandes nos seus nomes. Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, no seu reino, para o afirmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Deus diz, e assim será. Tragicamente, só uma remanente de Israel será salva. A maioria ficará na incredulidade e irá à perdição. Mas, ao operar no meio de Israel, nos últimos dias, o Messias purgará o pecaminoso de Israel para que haja um relacionamento genuíno entre o príncipe da paz e o povo de Israel. As nações que não ouvem ao Senhor serão eliminados pelo Senhor, diz Miqueias. Logo, Miqueias começa a descrever o pecado no povo de Judá. Israel e Judá, mas focado em Judá, em Jerusalém. Como o apóstolo Paulo, ele acerta em Romanos 3, 10 ao 12, como está escrito, não há justo nem sequer. Isso é o problema nosso. Não há justo, nem sequer. Aqueles religiosos que pretendem ser santinhos e poder... Desculpe, Deus sabe muito melhor. Podem enganar pessoas. Mas Deus diz, não há justo, nem sequer. Tu, nem eu. E nem eles. Não há ninguém que entenda. Não soa bem. Não há ninguém que busca a Deus. Mas eu conheço pessoas que se buscam a Deus. Deus diz, não, ninguém o busca. Quem vai se acreditar? Deus ou uma pessoa que sente justo em si mesmo e digno de ser recebido por Deus? Desculpe, não há justo nenhum sequer. Não há ninguém que busca a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Que palavra tão feia! Inútil! Não, eu cuido da minha família, eu sou boa mãe, eu providencio pela minha família, diz o pai. Se tua fé não está no Senhor Jesus Cristo, que veio para redimir tua alma, tua vida, da perdição, pessoa que fosse, são inúteis. Não têm propósito genuíno perante Deus. O que é a obra de Deus? Acreditar naquele que Ele enviou. Sem isso,
Deus nos rejeita totalmente, porque Ele fez o mais feio para nos redimir de nós mesmos. Então, inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só. Palavras do apóstolo Paulo. E Miqueias declara, não há entre os homens um que seja reto. Mesma ideia que Paulo expressou em Romanos. A descrição da sua maldade fica por testemunho contra a nação digna de ser julgada, ou qualquer pessoa digna também de ser julgada. Mas logo Miqueias volta à misericórdia de Deus e uma benção futura para a nação. Diz, mas Deus, Efésios 2:4 diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Isso é o que eu preciso. Misericórdia. Tu precisas misericórdia. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. Se não fosse pela misericórdia de Deus, todos iríamos ao lago de fogo pela eternidade. Por nosso pecado é o que merecemos. Mas Deus, Miqueias acerta que o Messias fará maravilhas, como fez no êxodo do Egito, e as nações ficarão com medo de Deus e do seu povo. Nesta passagem, e eis mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra de Egito. As nações o verão e envergonhar-se-ão. Por causa de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão no pó como serpentes, como uns répteis na terra, tremendo, sairão dos seus encerramentos. Com pavor virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Mas nos últimos dias, o Messias lutará por Israel, e as nações contra as quais luta ficarão em pavor dele, e devidamente. Não queres que Deus seja teu inimigo? Vais perder. A questão e resposta do profeta estão em versos 8 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Isso é a pergunta. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Vem julgamento em Israel, mas Deus quer mostrar misericórdia. Ele quer abençoar-te. Quem é como nosso Deus? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade, o que Ele quer manifestar. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem é como Deus?
o raciocínio bíblico ressoa do verso 20. Deus jurou a Abraão e cumprirá sua promessa. É igual conosco que acreditamos no Senhor Jesus. O que prometeu, cumprirá. Contamos com isso. Tito 1:2 acerta. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ezequiel diz em 33:11, vivo eu, disse o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converte do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Arrepende-te, acredita em mim, disse o Senhor. O grita a Israel, o grita a Judá, o grita às nações e nos grita, arrepende-te e acredita no meu filho. Eu não tenho prazer em julgá-los, mas tenho que julgar todo aquele que recusa o caminho da salvação que providenciei. O arrepender-se e crer no Senhor Jesus Cristo, judeu ou gentil, não importa quem somos, é ser salvo, é receber a vida eterna pela promessa de Deus. Acredita no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É a mensagem de Miqueias, mas também acompanhado pela realidade do outro lado, daqueles que não acreditam, que irão à perdição. Vamos ter mais uma participação por Juan Carlos, é certo? Querias, no fim, ter uma coisa para com a igreja em Cuba, não? Ok. E era para se temos qualquer palavra para os compartilhar nós, para os encorajar, para fazê-los saber que importamos, nos importam. Então, alguém gostaria de vir cá ao micrófono e dizer uma palavra aos irmãos lá em Cuba? Qual é a igreja, irmão? De Arroio Apolo. Ok. Igreja Batista de Arroio Apolo. Quem gostaria de compartilhar uma palavra? Venha, por favor. Eu direi, enquanto vão pensando, que é precioso na nossa igreja ter não só a família Guzmán da Cuba, mas outros irmãos de vários lados. Temos o Zhang da China, não lembro o nome do povo, desculpe, Zhang. Temos a Ivanilde, já há muitos anos em Portugal, eu sei, mas de Guiné-Bissau. Toda a sua vida a família Lapus cá em Portugal, ou a vida da maioria dos filhos, mas de Romênia. Vários irmãos aqui entre nós, do povo do Brasil, diferentes lados do Brasil. Não sei se estou a esquecer.
Alguns gringos estão entre nós, da América do Norte ou dos Estados Unidos. Que outra nação está? Hoje acho que não há outra nação representada, mas... alguns portugueses entre nós, sim, é certo. Desculpa. Sim, Javier está doente hoje, mas ele e a sua mãe da Venezuela. Então, mencionamos isso para dizer, tem sido uma grande bênção para a nossa igreja ter irmãos de vários lados, com várias experiências distintas e ver Deus operar em todas as nossas vidas, tentando conformar-nos à imagem de seu Filho. Então, o que esperamos para vocês lá em Arroio Apolo e na igreja lá. Quem mais gostaria de compartilhar uma palavra? Diz alguma coisa em espanhol? Hermanos, esperamos que sejam abençoados, bendecidos, e que tu testemunho de Cristo cresce, não importando a situação do teu país, do teu mundo. Deus não faz erros com nós outros. Quando pensamos no livro de Hebreus, capítulo 11, vemos irmãos que sofreram tanto e outros que experimentaram tanta vitória. Nós sabemos o que Deus está a planear por nossas vidas, mas o que sim sabemos é Ele que está a planear. E Ele sempre cumpre com sua promessa. E sejam encorajados na palavra do Senhor. Alguém mais ia dizer? Sim. Por favor, Adriano. Mas um irmão quer dizer uma palavra em português. Em português do Brasil, que é diferente. Tá, dá para entender. Vamos lá. Eu gostaria de deixar para eles um versículo que está lá em Josué, capítulo 1, no versículo 9, que diz: Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Obrigado. Muito boa passagem, não? Mas todas são boas. Mas não te espantes. Deus está contigo. Eu queria vos ensinar a dizer, nós queremos ir lá ensinar a desejar Feliz Natal. Então queria pedir a todos, não sei se dá para desejar lá, nas igrejas lá em Cuba, a dizer Feliz Navidad. Feliz Navidad en español. ¿Acha que da? Para decir todos a una vez. Repítelo de repente, sí. En español es Feliz Navidad. ¿Da? Sí. Vamos, 1, 2, 3. ¡Feliz Navidad! Boa, obrigado. Pois, alguém mais gostaria? Sim, Ana Cláudia, por favor. Olá, irmãos. Sou meio brasileira, meio portuguesa. Aliás, eu não sei do que sou, não sou nem lá nem cá. Sou filha de Deus. Eu quero deixar uma palavra que é em Isaías 54:10, que diz: As montanhas podem desaparecer,
Os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você nunca acabará. A minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso que diz o Senhor, que tem amor por você. Por mais difícil que sejam as circunstâncias físicas, que nós nunca percamos o nosso amor ao nosso Criador, que é o único que nos ama verdadeiramente, porque, como diz em João, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que nós nunca nos desfaleçamos perante qualquer circunstância que estejamos a passar. Feliz Navidade. Amém. Estou a perder a coisa aqui. Mas, alguém mais quer compartilhar uma palavra? Muito bem ditos os que compartilharam. Mais alguém? Eu vejo um gringo que chegou lá atrás. Sim, entra. A igreja em Cuba quer vê-las. Todos temos ouvido Feliz Navidad. Podemos. A ver se eles entram rápido e... Enquanto eles vêm, era melhor para os que podem estar na aula hoje à tarde, é melhor no Zoom ou cá? Tem preferência? Ok, logo falaremos depois do culto de acertar disso. Ok, passem, por favor, estamos a cumprimentar. Passam todos. Alisa e Bethany, e Annette, e Raquel, e Pastor Daniel. Eles estão a passar uma palavra para a igreja em Cuba, dos Guzman. Então, tem qualquer palavra que gostariam de dizer, além de Feliz Navidade? Olá, Feliz Navidade! Ok, pois podem sentar. Então, ok. Mais alguma palavra por alguém? Se queres compartilhar com a igreja em Cuba, queremos que o faças. Ok. Pois, irmãos, temos dias de restrições, coisas assim que devemos guardar, mas também temos dias da oportunidade com muitas vidas. Compartilha teu Senhor com eles. Okay? Obrigado.